Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, dessa vez assistindo aqui a coletiva de imprensa de Tite após a vitória do Flamengo diante do Atlético Goianiense jogando fora de casa. O Flamengo vence aí por 2-1 fora de casa, estreia do Brasileirão, estreia no Brasileirão, né, 2024. O que falar sobre a atuação do Flamengo e principalmente para a arbitragem, né? Muitos lances questionáveis e o Atlético Goianiense, para mim, foi muito prejudicado nesse jogo aí, né? Então, vambora com mais um vídeo aí, vai deixando seu like e sua opinião sobre o jogo aí. Beleza? Tamo junto e depois a gente debate um pouco aí. Vambora com a coletiva de Tite agora. Beleza, senhor. Vamos lá. Aqui à sua direita. Tudo bem? Boa noite, Kleber. Pedro Torre, ESPN. Tite, queria que você falasse um pouquinho do jogo, mas especialmente, talvez, uma dificuldade que o Flamengo tem apresentado. Contra o Milionários também foi assim. Parece que o time desconcentra um pouco quando tem um a mais, baixa um pouco, e às vezes até cai um pouco na pilha do adversário. O Léo Pereira cometeu um pênalti até muito bobo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor, se você concorda com isso. E, para aproveitar também, qual foi o motivo da sua insatisfação no lance da expulsão do Jair Ventura? Acho que você falou alguma coisa para o quarto árbitro, se você pudesse externar para a gente também, por favor. Obrigado. Boa noite. Foram 3 detalhes, vamos ver se eu consigo ser direto. Eu falei que o árbitro tem que ter um pouco mais de sensibilidade e administrar algumas situações que elas sejam. Porém, eu também tenho que falar a verdade, que ele foi ofendido. O árbitro falou que ele foi ofendido e é justificado. O Jair pode falar mais a respeito. Eu coloquei ele que deveria ter um pouquinho mais, mas passou aí dos limites, aí eu não tenho condição de avaliar. Se fosse só por um momento de reclamação, eu teria externado para ele ter um pouco mais de calma e conduzir. Mas aí teve um outro incidente. Quando nós chegamos no intervalo, a gente sabe que a necessidade é de continuar produzindo, empurrando o adversário para trás, buscar o segundo gol. Inclusive coloquei que administrar jogo nós já tínhamos aprendido e que não era dessa forma que nós agiríamos. E nós buscamos o segundo gol. Porém, tem alguns detalhes na bola. Um único lance, nós erramos, de um cruzamento que teve de conclusão, o Atlético foi efetivo. Então, tem que olhar sobre esse contexto. A partir daí, ela traz cenários diferentes desde o mesmo jogo que foi acidentado. Esse é o detalhe. O gramado dá para ser melhor, para ter um espetáculo melhor, gente. Dá para ter Serra Dourada, é um dos grandes. Eu joguei aqui, hoje faz tempo, mas eu joguei aqui. Serra Dourada era um prazer vir aqui. Agora a bola pipoca e aí a qualidade do jogo ela fica e trava mais. Acho que foram os 3 itens, não? 2. Ai, nervoso. Também devo dizer que vi todos os lances agora. Foram corretas. Com exceção que eu não vi, que foi da ofensa, foi muito um jogo acidentado, muito difícil de apitar. Porém, as decisões das quais eu vi, pegando as imagens, elas foram corretas. A favor e contra. Boa noite, Tite. Mônica Alves, do Coluna do Fla. O Flamengo terá 4 grandes jogos, né? Muito na sequência: São Paulo, Palmeiras, Bolívar e Botafogo. O descanso será um dos principais treinos do Flamengo aí nessas próximas semanas? Não, absolutamente não. A recuperação ela não tem o aspecto descanso. E coração não engessa, né? Eu não gosto de pensar no quarto jogo, eu gosto de pensar no próximo. Mas é um jogo que ele foi muito emocionante. E volto a dizer, os mesmos 3 pontos que nós disputamos contra o Atlético de Goiás aqui, são os mesmos 3 pontos que ao final do campeonato vão dizer aonde a gente deva estar. Briga por campeão, Libertadores, qualquer coisa. Então, era uma primeira de 38 decisões. Nós temos essa consciência. Tite, aqui. Boa noite. Tite, 2 questões. Primeiro, sobre tomada de decisão. A gente percebe que o Flamengo cria muito e naquele último passe sempre erra. Às vezes erra o toque, às vezes vai tentar dar um drible a mais e acaba perdendo a bola para o adversário, às vezes chuta e a bola passa muito longe do gol. Queria saber o quanto isso te preocupa. E a questão do Matheus Gonçalves, porque ele ficou de fora da lista dos relacionados para o jogo de hoje. A questão de tomar decisão no último terço, hoje 2 questões bem claras do jogo, né? A primeira, a condição do gramado para essa bola ter um pouco mais de qualidade, o Tite já falou.
E a segunda forma que o Atlético se defende muito bem. O Atlético é uma equipe muito compacta, que se defende muito bem. A sua primeira linha de 4, nos seus 2 volantes centrais, né? Então tira muito espaço de criação ali. Eu acho que foi um dos jogos que a gente mais teve conclusão efetiva e errou alguns últimos passes. Quanto à questão do Matheus Gonçalves, é uma opção dentro do número de atletas que a gente tem. Não só ele ficou de fora hoje, como o Cleiton ficou de fora hoje, como o Wesley, que ainda não se recuperou, está de fora. Então, um grupo grande a gente vai trabalhar e todos dentro da competição, que é uma competição de 38 rodadas, né, vão ter o seu momento. Ele está muito bem, está treinando muito bem com os outros atletas. Reitero nessa decisão o que o Kleber colocou, da qualidade da marcação do Atlético. Na linha defensiva, na marcação baixa dele, extremamente agressiva e impressionante. Vou pegar um exemplo. Teve um lance no primeiro tempo que nós ficamos trocando passes para finalizar, o cara bloqueava. O Cebolinha, aí tocou no Arrasca, bloqueou. Tocou no Pedro, o cara bloqueou. A qualidade do trabalho do Jair nessa fase e essa pressão no nome da bola, ela nos dificultou muito, cara. Tite, boa noite. Aqui à direita. Sua direita aqui. A primeira rodada já foi. Agora pensando nas próximas 9, o Flamengo enfrenta 4 grandes do São Paulo, enfrenta Vasco, Botafogo. Como pensar numa sequência assim tão dura com grandes equipes já no início do Campeonato Brasileiro? Eu sei que vocês fazem, foi a função jornalística de projetar. Assim como a experiência, ela me permite pensar jogo a jogo. Não é? A gente vai para uma segunda decisão agora. Eu não consigo pensar lá na frente. Há toda uma estrutura do Flamengo que projeta já as equipes, acompanhando as equipes. Humanamente possível eu pensar só. Eu não consigo pensar, a não ser agora refletir nos acertos e erros que a gente cometeu, a equipe se consolidar, crescer na competição, fazer um grande jogo, um bom treinamento, voltar hoje, ficar com a família, retomar força, treinar, mesmo que seja um treinamento com intensidade menor, por isso que eu não falei no descanso, linkando a situação. Há formas de treinar que a gente consegue fazer sem botar intensidade e que o atleta excessivamente há essa forma. Nós vamos fazer e projetar. Uma realidade que a gente vive, que é amanhã analisar o adversário, fazer as correções, fazer as avaliações positivas junto aos atletas, recuperar os atletas que jogaram hoje, treinar quem não jogou, né? E um dia depois preparar a equipe para enfrentar o São Paulo na quarta-feira. São jogos apertados, mas é um trabalho. Então a gente só consegue pensar a partir de agora no São Paulo. Não conseguimos pensar. Tem momentos que a gente vai ter que pensar 2, 3 jogos, mas esse é um momento de São Paulo. Boa noite, Tite. Boa noite, Kleber. Tudo bem? Cidão Marinho da Litoral News. Professor, na última coletiva, o senhor deu uma declaração dizendo que era humanamente impossível, né, duelar pelas 3 competições grandes do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Não pegou muito bem com a torcida. Eu queria entender se de fato não dá para o Flamengo disputar as 3 competições e chegar ao título. Spindle e o Braz falaram sobre isso na coletiva de apresentação do Carlinhos, mas queria ouvir da comissão técnica também o que de fato você disse na última coletiva. O Flamengo briga pelas 3 taças? O Flamengo tem capacidade para brigar pelas 3 taças? Talvez tenha me faltado um complemento, eu não tenha tido discernimento. Talvez algumas pessoas compreenderam, talvez outras não fizeram questão de compreender, talvez. Coloco. Todos os campeonatos nós brigamos, nos dedicamos, nos esforçamos, vamos dormir, vamos fazer, vamos trabalhar dentro das leis para conquistar tudo. E eu sei, e eu como torcedor também gostaria que meu clube conquistasse tudo. Agora, eu não sou mentiroso. É muito difícil fazer essa conquista. Se é para fazer média com o torcedor, com aquele que entenda e que não saiba do meu respeito, eu não vou fazer isso. Eu vou falar a verdade, é muito difícil ganhar todas. Nós vamos lutar? Claro que vamos. Em alguns momentos, quando o Bruno colocou, quando tu tem um jogo com 3 dias, as perguntas estavam falando agora dentro do próprio campeonato. Calma, discernimento, um pouquinho de coerência, um pouquinho de sensatez, sabe? E de eu colocar de que os objetivos do clube estão acima dos meus individuais. Não 40 anos na bola, mas
30 anos como técnico, cara, eu sei da minha escala de hierarquia abaixo. O que é melhor para o clube que nós vamos fazer. Só que também, às vezes, depende da gente interpretar o que foi dito. Lutar por tudo. Ganhar todos os campeonatos. Vou terminar. Fui campeão do mundo perdendo o Campeonato Brasileiro. Fui campeão da Libertadores perdendo o Campeonato Paulista. Então, daqui a pouco eu tenho também uma história atrás de mim e eu queria ganhar tudo. Eu queria ganhar o Paulista. Eu queria ganhar, eu quero, torcedor, com o meu carinho, eu quero. Nós vamos fazer tudo? Sim. Mas, para fechar, se vocês mostrarem uma equipe que jogou e ganhou todo o ano, tudo que ela disputou, eu acho que o Cruzeiro do Vanderlei, mas não sei se ele ganhou, se teve outras competições que não. Pronto, então é isso que eu falo. Eu trabalho com a verdade, não com, sabe, eu não gosto de dar bala Juquinha, não gosto de fazer média, eu não gosto de ficar abafando uma coisa. Não é meu modelo, não é a minha forma. Não, cara, nós vamos trabalhar para isso. Uma hora, a maior satisfação nossa é ver o torcedor feliz. Não estou falando do Atlético. Hoje o torcedor flamenguista que ele vai para casa e fica feliz com a sua família. Por isso é legal para nós. Então isso, só que também, talvez, alguns entendam, talvez outros não façam muita questão de entender. Tite, boa noite. Rafael Bessa, TV Serra Dourada, SBT. Quando o jogo acaba, você vai ali na torcida e vibra bastante. Você movimenta muito ali com o torcedor. Essa foi uma demonstração de o quanto o jogo foi acirrado e também que o adversário lhe impôs muita dificuldade? Sim. E pelo carinho e respeito ao torcedor ao qual me falei anteriormente. Sim. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? Entrevista coletiva aí quase completa aí de Tite aí, né? O Tite, tem algumas coisas ali, acabou nem falando, né? E depois encerrará a coletiva. Sobre o jogo, né? Sobre o jogo, foi uma péssima partida do Flamengo, péssima atuação. Obviamente que o gramado, ele não dava todas as condições de o Flamengo sim conseguir apresentar, mas do jeito que o Flamengo atuou, foi muito complicado, né? E sobre o jogo, teve 3 expulsões, né? Sobre a expulsão do técnico, primeiramente, eu esqueci até o nome dele agora, Jair Ventura. Eu não sabia o motivo, depois o juiz expulsou e falou que era o que ele tinha falado, o Tite também chegou a explicar. Eu não concordei de início com a expulsão, mas não sabemos até o momento o que ele disse, então a gente deixa a expulsão meio pautado que, dependendo do que ele falou para o juiz, a expulsão foi correta, né? Então, para a gente saber se a expulsão foi correta ou não, temos que saber o que ele chegou a se dirigir ao juiz, né? Durante ali o momento de raiva. Beleza? Estava pedindo cartão amarelo para, se não me engano, acho que era o Pulgar. E eu concordo que aquele lance ali era pro cartão amarelo, mas tudo bem. Outro lance aí é sobre a expulsão, né, no primeiro tempo em cima do Pedro, né? Um lance muito duvidoso. Na minha interpretação, eu acho que aquele lance ali não era para um vermelho. Era o último homem. Tudo bem, o jogador... Eu não vi que o Pedro estava em direção ao gol, né? Quando ele deu o último toque, a bola saiu da direção da linha do gol, né? Então eu entendo que não era para expulsão. Era falta e amarelo, na minha opinião, né? Já o lance do pênalti, eu concordo com o pênalti sim. Para mim, em cima do Bruno Henrique foi o pênalti. O jogador subiu e abriu o braço e acertou o Bruno Henrique. Eu concordo com o pênalti. Só que a expulsão acho que foi muito exagerada, né? Acho que um amarelo ali caberia tranquilamente, né? E essa última declaração do Tite, né, falando sobre a repercussão de ganhar todos os títulos aí, obviamente o Flamengo não vai ganhar todos os títulos que vai disputar, né? É difícil? É difícil, muito difícil. Difícil, muito difícil, mas o Flamengo vai lutar até o final para, obviamente, conquistar todos os títulos. Para conquistar todos os títulos. Esses 3 principais agora, né? Vai conquistar? Dificilmente. Por que eu tô falando isso? Porque quando chegar fases decisivas de Copa do Brasil, Libertadores ali, fase mata-matas, oitavas, quartas, o que o Flamengo vai fazer? O Flamengo vai poupar no Brasileirão. Isso é fato. Entendeu? O Flamengo já vai ter desfalque de Copa América. E isso vai afetar muito o rendimento do Flamengo.
Aí chegam as quartas de finais de Libertadores. Flamengo e River Plate, um exemplo. O jogo de ida. E no jogo anterior é um Flamengo e Grêmio no Maracanã. Será que o Flamengo deve poupar jogando em casa para depois jogar fora contra o River Plate? Entendeu? Então é aquilo. Chega em um determinado momento que qualquer time vai dar prioridade a uma competição. Entendeu? Porque não vai conseguir colocar a equipe titular toda vez. Porque alguns jogadores vão estar mais desgastados, outros jogadores vão estar com risco maior de lesão. Às vezes vai estar suspenso. Então é aquilo. Disputar todos. Vai disputar sim para poder conquistar e chegar o mais longe possível. Conquistar é outra história, né? Mas eu concordo com você falando do Tite. Acho que eu concordo com o que ele falou, né? Ele é realista e obviamente, eu entendo o posicionamento dele sobre essa fala dele que, querendo ou não, gerou bastante repercussão aí, né? Mas deixa tua opinião nos comentários. É isso aí, e tamo junto aí.